A gente tem também a renúncia. A renúncia é um termo também que era bem, polêmico, né? Ou é bem polêmico, mas dentro daquela perspectiva de aumentar, de garantir, de valorizar a autonomia das partes, a renúncia também ganhou mais força nesse possível novo Código Civil, né? Mas deixando claro também que a renúncia ela não pode abranger bens desconhecidos. Você não pode renunciar ou dispor, né, de um bem, de um patrimônio, que ao menos você conhecia a existência. Então, isso aí, o legislador, a banca, né, a junta que compôs esse anteprojeto, fez questão de colocar expresso no texto da lei. Além disso, se por um lado, né, fica clara a possibilidade da renúncia, fica também esse cuidado que não há possibilidade de renúncia de todos os direitos sucessórios se não o renunciante não possuir bens ou renda suficiente para a própria subsistência. Então, veja, aquela coisa de valorizar a autonomia da vontade, mas, por outro lado, valorizar a autonomia da vontade, nem por outro lado, mas sem esquecer de um olhar de cuidado, né, do legislador, de cuidado do judiciário, de cuidado com relação a garantir a subsistência, a garantir toda para que o indivíduo tenha uma vida digna. Então, há esse cuidado expresso, na medida que o legislador permite a renúncia, permite, inclusive, como eu disse anteriormente, né, essa promessa de doação, permite uma cessão de forma particular, vejam, permite expressamente uma pactuação com relação ao regime de bens. Então, né, grandes ganhos, grandes mostras da valorização dessa autonomia da vontade, mas com essa pitada, né, de preocupação do legislador no que tange ali a garantir a existência, um mínimo existencial, né, a garantir que haja uma proteção dentro ali, uma garantia que aquele sujeito, por mais que esteja doando ou que esteja dispondo livremente, o poder público, né, via o instrumento legislativo, com esse olhar de cuidado, com esse olhar de amparo, com esse olhar de que a autonomia da vontade poderá ser exercida, mas sempre com esse olhar de garantir pelo menos a própria subsistência, né, uma renda suficiente. O que a gente já vê aí, problemas, né? O que seria uma renda suficiente? Será que seria, por exemplo, um salário mínimo? Ou seria um mínimo, né? Que a gente sabe que tem um mínimo legal, mas que também existem estudos que apontam, né, o quanto que seria uma renda mínima para um brasileiro viver de forma digna. Então, fica aí esse apontamento quanto a essa possibilidade de discussões existente dentro dessa alteração. Além disso, gente, a questão da exclusão da sucessão, questão inclusive da deserdação, da dignidade, declaração de indignidade, também foi ampliada. Existem mais cláusulas agora, né? Não vai ser tão restrito. E, inclusive, até questão de ato infracional, quando o herdeiro que cometeu praticou crime doloso, como causa de exclusão, e ainda, ato atentatório, né? Com relação a direitos, não só a integridade física, mas a direitos do autor da herança, né? Valorizando efetivamente que haja não só um caráter de consanguinidade, um caráter de um caráter biológico que justifique o direito sucessório, mas que haja também uma comprovação, né, ou que não haja dúvida ou não haja nenhuma questão envolvendo aspectos de convivência e aspectos da relação afetiva entre as partes. Né? Então, para ser mais expresso,
no eventual novo Código Civil aprovado, a falta de cuidado, a falta de cuidado, a falta de atenção, a ações que demonstram assim, um claro afronte, desrespeito à figura paterna, à figura materna, aquele que seria o autor da herança, é elemento que pode gerar a exclusão da herança. Ainda, com relação ao testamento, ficou afastada a necessidade de você esclarecer por que da cláusula de inalienabilidade, por que da cláusula de impenhorabilidade, por que da cláusula de incomunicabilidade. Né? Não haverá, no caso da aprovação, a necessidade desse esclarecimento, de você dizer, né, ou mencionar expressamente, olha, estou colocando essa cláusula por causa disso, disso, disso. Um abraço aí, a Ocivânia chegou, Maria do Carmo já cumprimentei, a Denise também chegou. Muito obrigado aí pela presença. Então, também, olha aí, mais uma vez, né? Mais uma vez, um dispositivo legal que consagra essa autonomia da vontade, que consagra a possibilidade da parte dispor livremente com relação aos direitos tratados, né? Então, mais uma vez, o testador também, ele vai poder individualizar e partilhar a legítima dos herdeiros necessários. Não que antes não poderia, mas agora ficou expresso isso. O testador falar, eu quero que tal coisa fique com tal pessoa, eu quero que tal bem fique assim com fulano, né? Não só dispor de forma mais genérica, mas individualizar, deixar mais especificado, mais claro, mais individualizado. Acho que isso também é um grande ganho que passa a ter no texto constitucional. A questão também das situações existenciais, né, ganham uma disposição expressa. O que seriam essas situações existenciais? Não só aquelas situações ligadas ao patrimônio, situações ligadas ao desejo, à vontade, aos direitos de personalidade, à imagem, né, aspectos da intimidade ali do falecido, ou que o falecido julga intimamente ligado à condição, à existência, ao que diferencia, ao que diferencia ele falecido, ao que diferenciou ele falecido, enquanto ser humano, a memória, aspectos da construção dessa identidade, valores que vão além de aspectos patrimoniais, né, que ser, por exemplo, questões relacionadas lá a predileções futebolísticas, artísticas, enfim, aquilo que a pessoa ali, não, fulano valorizava muito esse momento, ou valorizava muito essa festa, ou valorizava muito essa prática aqui, que a gente vai ter que manter imortalizada, ou vai ter que manter viva, né? Enfim, olha, eu desejo que haja um memorial, que seja respeitado um memorial em meu nome, todo lá ornamentado com o time do Cruzeiro, né? Assim, aquele velho exemplozinho do time de futebol, mas que no meu caso é caro, é uma coisa importante para mim, é uma coisa ligada à minha existência, à minha personalidade, à minha formação enquanto ser humano. Então, não é só dispor no testamento para quem vai ficar aquele carro tal, ou aquela fazenda, né? Ou que seja aquele carro tal, mas dispor, olha, o carro tal ficará com fulano, que deverá levá-lo, né? Já que é um carro raro, a exposições automobilísticas durante o período, né? Então, assim, vejam, ficou claro, a legislação passou a dispor de forma claramente, ou busca dispor de forma clara, que testamento não é só para tratar de bens, não é só para tratar de patrimônio, né? Além disso, deixou de forma mais abrangente, expressa, não obstante, o próprio CNJ, né, já tentou regulamentar, já trouxe aspectos nesse sentido, mas deixando claro que o testamento ele pode ser das N formas, né? N formas. Inclusive testamento via filmagem, gravações,
Questão do testamento recíproco entre cônjuges e conviventes, em qualquer regime de bens, passou a ser claro isso. A gente sabe que hoje, muito embora tenha algumas decisões isoladas, Brasil afora, é bem provável, ou pode ser questionável, se os cônjuges ou conviventes façam algum acordo, algum pacto, no sentido de que, olha, eu não quero nada seu e você não vai querer nada meu. Aquela coisa considerada hoje pactos me fugiu até o termo, né, agora, mas aqueles pactos combinados, né, aqueles pactos que uma parte combina com a outra, como se estivesse combinando, eu não vou te dar tal coisa, a legislação hoje veda, né, e aí agora, né, pactos simultâneos, né, ou correspectivo, tá aqui, tá escrito aqui. Então, a legislação hoje, se formos olhar expressamente, do ponto de vista literal, a legislação veda isso. E aí, o novo, né, o anteprojeto e as alterações do Código Civil buscam deixar mais uma vez expresso esse aspecto, evitar qualquer questão, qualquer dúvida nesse sentido.